eu vou falar aqui é justamente, então, a minha experiência, né, com o uso de metodologias que eu usava já presencialmente e como que eu transpus algumas para o ensino remoto. Então, aqui eu estou só mostrando que também na odontologia da Unicamp nós temos as disciplinas básicas são integradas na forma da disciplina Biociências 1 e Biociências 2, e nas aulas de fisiologia eu combino aulas expositivas com essas várias outras metodologias. Lembrando que todas elas, para definir qual usar, eu defino os objetivos de aprendizagem, qual conteúdo eu vou trabalhar e todo o processo de avaliação. E aqui eu gostaria só de chamar a atenção que o uso de metodologias ou estratégias ativas de ensino requerem uma avaliação ao longo do processo, uma avaliação processual, uma avaliação formativa, que eu vou contar um pouquinho como que a gente faz. Então, eu vou colocar aqui para vocês como que eu transpus o uso presencial de jogos educacionais, da aprendizagem por pares, como o professor Camilo falou, o peer instruction, e os quizzes. Só chamando a atenção que a importância de usar diferentes estratégias é importante também para a gente atingir um número maior de alunos, porque os alunos vão aprender de formas diferentes, alguns gostam mais de ouvir, outros de escrever, e se eu diversifico as formas de ensinar, eu atinjo um número maior, eles vão aprender de acordo com a sua modalidade sensorial predominante, mas também vão desenvolver as outras modalidades, eles vão aprender de outras formas, mesmo que eles continuem preferindo uma determinada forma. Bem, no caso da Unicamp, o que aconteceu? Aqui no primeiro semestre, nesse primeiro semestre, nós passamos a utilizar as aulas síncronas usando o Google Meet, e aqui eu tenho que fazer um parênteses que, na verdade, a Unicamp já tinha um contrato empresarial e tal, então, na verdade, a gente não tem limite de tempo. Por isso também que tem outras instituições, por exemplo, que acabam usando o Zoom, mas o Zoom gratuito era 40 minutos. Então, nesse caso, a gente não teve essa questão. O que é importante que eu queria chamar a atenção aqui é que nós aprendemos a necessidade de fazer algumas pausas para responder as perguntas dos alunos, né? Então, por quê? Porque senão a gente fica só olhando o nosso slide, a gente não está vendo os alunos normalmente, e às vezes eles têm vergonha, por mais que a gente fale, interrompa a minha aula, mande alguma coisa no chat, o representante ou o monitor pergunta, eles ficam com vergonha. Então, a gente aprendeu a cada 4, 3 slides, volta, mostra o nosso rosto para os alunos fazerem as perguntas. Outra coisa que nós temos feito, nós temos gravado as aulas e alguns professores disponibilizam os slides em PDF. Isso os alunos têm avaliado de uma forma muito positiva. Eles falam que eles podem estudar depois e isso ajuda muito. Nós temos feito vários tipos de exercícios, via Google Sala de Aula ou via quizzes, como, por exemplo, o Socrative. Então, a gente tem tentado evitar que o aluno assista uma aula, como uma aula teórica, uma aula expositiva, e vai estudar no livro sozinho e um dia nós vamos fazer uma avaliação. Não, ao longo de todas as aulas, de todas as semanas, a gente tem insistentemente feito vários exercícios, várias formas, para ele perceber se ele aprendeu ou não. Outra coisa muito importante que nós estamos fazendo é um ensino remoto, não é EAD. Então, o que nós fizemos? Então, a gente está transpondo a aula como nós estamos fazendo aqui hoje, via internet, e aí nós adaptamos. Na nossa disciplina, a gente teria aula das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, das 1h30 às 3h30, das 3h30 às 5h30 na segunda, de manhã na quarta e na sexta. O que nós resolvemos fazer? Então, vejam, em cada período, a gente tem uma aula só. Então, a gente não está usando a manhã inteira, justamente para permitir ao aluno que ele tenha tempo para estudar, que não fique tão cansativo, porque ficar sentado na frente do computador é muito cansativo. Bem, então eu vou mostrar como que eu adaptei. No caso de jogo educacional, eu tenho um jogo que a gente desenvolveu para ensinar a parte de líquidos corporais e osmose. Como que eu usava isso presencialmente? Eu fazia aula expositiva aqui, passando os slides, como a gente está fazendo aqui nesse momento. Aí, num determinado momento, falei o que é tonicidade. Todo mundo entendeu? Tiro as dúvidas, falo, então vamos ver se vocês entenderam. Aí eu entrego para os alunos um material impresso. Eles já estão no laboratório ou na sala de metodologias ativas em grupos de 5 ou 6 alunos. Eles recebem uma tabela e peças que eles têm que ir juntos ali
organizar e achar a resposta. E a gente vai passando pelas mesas, tirando as dúvidas. Quando tem alguma dúvida importante, eu paro, falo, pessoal, prestem atenção aqui, a dúvida de determinado grupo, explico para todo mundo. Bem, quanto tempo isso demorava? Mais ou menos 10 a 15 minutos. Aí eu continuo a aula, num outro momento eu passo um outro exercício da mesma forma. É uma outra tabela, com outras peças, e aí eles têm que montar, e depois de cada exercício eu faço uma discussão geral, vou conversando com os alunos. Bem, como que eu fiz isso remotamente? Eu pedi para os alunos se dividirem em equipes antes da aula. Perguntei a eles quem tem possibilidade de usar o computador e o celular. Qual era a minha ideia? Mostrar na tela o desenho ali, as tabelas, e eles conversando em cada grupo, resolvendo isso em cada grupo pelo WhatsApp. E foi isso que nós fizemos. Então, eu fiz, em determinados momentos da aula, eu mostrei essa tela aqui para eles, e nas equipes previamente montadas, eles conversaram entre eles, responderam, e aí davam a resposta. O que aconteceu de diferente? Este processo, que presencialmente demorava 10 a 15 minutos para discutir cada um desses exercícios, no ensino remoto demorou mais. Demorou meia hora, 40 minutos, dependendo do grupo, e isso atrasou bastante a atividade. Então, é uma questão da gente, de eu adaptar o tempo. O último experimento, por exemplo, eu enviei para eles o arquivo, esse slide no PowerPoint, e também um deles, eles fizeram uma outra reunião, um deles projetou na tela e eles iam conversando entre eles para achar a resposta, depois a gente discutiu. Bem, fiquei preocupada em saber o que eles tinham achado desta aula desta forma. De 79 alunos matriculados, 54 responderam um questionário, e eu perguntei se eles gostaram de discutir os experimentos no grupo, e eles falaram que sim, a maioria dos alunos. Sobre como eles fizeram, do ponto de vista prático, se usaram computador e celular e tal, a maioria, resolveu o exercício escrevendo em um papel, aí discutiu com o grupo via celular, algo diferente do que eu tinha imaginado que ia acontecer, que seria o computador e o celular. Uma boa parte, 44%, usou o celular e o computador, e aí aqui, de uma forma mais ou menos, algumas variações disso, anotando no papel, conversando pelo WhatsApp. De forma geral, eu perguntei para eles se eles avaliaram que essa atividade ajudou no aprendizado, para eles colocarem ali de uma escala de 1 a 5, e a maioria, falou que sim, aqui 68% dos alunos colocaram 4 e 5. Se todos os alunos participaram na discussão, isso é outro ponto importante, quando a gente fala de aprendizagem por pares, eu preciso que eles realmente discutam, E aí, a maioria, então, colocou aqui que eles participaram de forma igual, ou alguns um pouco mais que outro, Então, a maioria dos alunos participou. Outro ponto importante é como é a ajuda deles durante este processo, entre eles. Então, a maioria tanto ajudou como foi ajudado, 85% dos alunos, E, então, desta forma eu usei o jogo educacional. Com relação à avaliação formativa, eu também usava o Socrative, ou testes em papel, em sala de aula, em grupos, que no caso daí eu montava, seguindo uma adaptação do TBL, e a metodologia do 300, do professor Ricardo Fragelli, da UNB, misturando alunos que têm mais facilidade, menos facilidade, mais dificuldade, justamente para que eles se ajudem. Tenho que chamar atenção porque tem que ser uma resposta consensual, para que eles desenvolvam uma aprendizagem colaborativa, um trabalho realmente de equipe, tá? E aí, a gente fazia isso presencialmente. Como que a gente fez isso agora no ensino remoto? Agora a gente faz ou para a aula e faz algumas questões, algumas eles discutem, algumas são individual, algumas dessas questões são feitas depois da aula, eles têm um tempo para responder, então é possível de adaptar. E eu também passo exercícios explicando qual é a ideia do trabalho em colaboração, falando que cada um tem que ler, fazer o exercício individualmente, se preparar, depois discutir com o grupo, chegar numa resposta de consenso, e aí eles têm que me enviar. Então, às vezes é por quiz, por um aplicativo de celular, às vezes eles têm que fazer mesmo um arquivo e me
me encaminhar para corrigir. E outra coisa super importante é que eu recebo esse exercício e agora eu estou dando um feedback. Isso foi uma vantagem para mim no ensino remoto. Enquanto no ensino presencial os feedbacks, os retornos eram em sala, uma coisa mais geral em grupo, agora eu estou conseguindo fazer, tanto para o grupo como pessoalmente. Quando eu vejo determinado erro, vou lá e mando uma explicação para o aluno, peço para o aluno entrar em contato comigo. Outra atividade que nós temos feito também é a atividade integradora, e aí aqui não é só a fisiologia, são todas as áreas da disciplina. Para fazer isto, a gente juntou, então, 3 ou 4 equipes, formando 4 grupos, e os professores se revezaram. Então, cada grupo de mais ou menos 20 alunos ficou com um professor, todos os grupos receberam 4 questões para preparar, 10 dias antes, e aí cada conjunto, 3 ou 4 equipes, ficava com o professor. E uma coisa importante é que tem que ficar claro que a gente adaptou o cronograma para poder colocar essa atividade e nós repetimos isso 4 vezes. Então, é necessário ter um tempo, isso ser possibilitado no cronograma da disciplina. E nós também analisamos, né, pedimos para os alunos a opinião deles. E foi muito gratificante, porque todos os alunos que responderam e participaram, né, das atividades responderam, de 79 matriculados, 71 falaram que a atividade ajudou no aprendizado, a maioria não teve dificuldade, tá? Algumas dificuldades que foram apontadas foi nervosismo de falar em público, porque na hora de apresentar a resposta do grupo, eles prepararam slides, eles tinham que falar, e a maioria da equipe se ajudou, várias pessoas falaram. Teve alguma dificuldade para marcar reunião em equipe, para montar a atividade, e alguma coisa mais de cunho prático com os equipamentos. Uma coisa importante, nós também fizemos, né, algumas perguntas sobre se eles tinham estudado, se preparado para ajudar a equipe. Então, como que eles se autoavaliavam no ensino individual? E a grande maioria, né, colocou 1 ou 2 como tendo se preparado. Então, aqui a gente tem mais, né, quase 80% dos alunos se prepararam individualmente. Como que ele autoavalia a participação, a contribuição para a equipe, né? Isso também foi a maioria dos alunos aqui, 89% dos alunos. E a coisa mais importante aqui que eu queria, para resumir tudo que nós temos feito lá na odontologia, a gente já vinha fazendo isso presencialmente, mas agora isso precisa ser mais frequente, pedir feedback dos alunos. Então, assim, a cada aula eu mando um questionário, ou peço para as monitoras, via grupo do WhatsApp, perguntar, e aí, gostaram, não gostaram, o que foi mais difícil, o que precisa melhorar? Como eu dou os exercícios, as monitoras também vão me passando quais são as dúvidas, e aí a gente vai pensando em adaptações no cronograma, ou fazer alguma revisão, ou fazer uma reunião dentro do cronograma da aula, para garantir que eles fiquem com os horários livres mantidos, né, para fazer as atividades. E a outra coisa muito importante tem sido as reuniões dos professores, para troca de experiências, para a gente se ajudar. Então, o professor que sabe mais usar determinado, sei lá, né, determinada ferramenta, ensina para o outro o que deu certo, o que não deu, como ele adaptou. Isso tem sido muito, muito, muito útil para a gente neste momento. Então, era isso que eu tinha para falar. E agora eu vou passar já na sequência a palavra para a professora Lucila.